Rio de Janeiro. Exaltados ou criticados. Conheça a relação das escolas de samba com chefes do poder executivo na história do Brasil. Olá, seja muito bem-vindo ao canal De Onde Vem o Samba. O histórico da relação entre a organização, escola de samba e a ideologia política ou o regime vigente no Brasil sofreram muitas oscilações. Ao longo dos anos, chefes do Estado brasileiro já foram aclamados e demonizados nos desfiles. Do outro lado, as escolas já foram utilizadas para interesse de autopromoção política. Desde suas fundações, nos anos 20, a figura do presidente da República, de uma forma ou de outra, sempre esteve ligada nas transformações das primeiras agremiações. Estabelecido no Brasil com a queda da monarquia e a proclamação da República em 1889, o regime presidencialista, desde então, contou com 36 chefes de Estado no comando do poder executivo, incluindo Luiz Inácio Lula da Silva, que toma posse para exercer seu terceiro mandato no primeiro dia do ano de 2023. Era Vargas, Mangueira, 1933. Evocaram esses vultos, prestando-lhes cultos, sorrindo a cantar. Consolidadas, após o primeiro desfile de 1931, as escolas de samba sofreram influência do poder de um chefe de Estado pouco tempo depois. A união das escolas de samba, no intuito de agradar Getúlio Vargas, que governou o país entre 1930, 1945 e 1951 a 1954, decidiu criar algumas regras carnavalescas com o ideário nacionalista que definisse a identidade brasileira e estimulasse os sentimentos patrióticos. A organização determinou a exigência onde os enredos só podiam retratar assuntos nacionais. O discurso nacionalista nas letras dos sambas era uma forma de conseguir aceitação, já que compreendiam a aproximação com o governo e a possibilidade de legitimidade social para o contingente negro e favelado que compunha quase a totalidade dos componentes das escolas. O regulamento se estendeu por quase 3 décadas. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo já tendo declarado guerra à Alemanha, Getúlio ainda resistia à pressão popular para a entrada oficial do Brasil no conflito contra as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, regimes que o Brasil mantinha relações estreitas até pouco tempo antes do conflito mundial. No carnaval deste mesmo ano, a Portela, inflamada pelo movimento pró-combate, desfilou com o enredo Carnaval de Guerra, defendendo a entrada do Brasil no conflito bélico. O tema, que deu à Portela seu quinto título, foi desenvolvido pela Liga de Defesa Nacional. Um ano depois, Getúlio cedeu, entrando oficialmente no campo da batalha ao lado de Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética e as resistências civis militares de países invadidos pelos regimes nazi-fascista e imperial nipônico. Do carnaval pós-guerra, apesar de algum início de mudança vindo principalmente do já revolucionário acadêmicos do Salgueiro, somente durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985, ocorre das escolas, em sua maioria, passarem a temas sobre personagens culturalmente conhecidos, movimentos populares e crítica social. Ironicamente, o mesmo Salgueiro fez uma controversa homenagem à ditadura de Vargas no seu desfile de 1985. Anos de chumbo e o controle da ditadura militar. Império Serrano, 1964. Oh, liberdade, Senhor.
Iniciado após o golpe de 1964, período conhecido como ditadura militar durou até 1985, com o fim do mandato do general João Batista Figueiredo, historicamente estabelecido como um regime de terror e perseguição social, moral e cultural no Brasil. Nesta fase, as escolas de samba usaram e abusaram de sambas com palavras como liberdade, mesmo diante de um regime que censurou e influenciou enredos através da atuação dos órgãos mediadores, em consequência de temas considerados controversos ou questionadores da visão dura dos militares. Em 1969, ano do nocivo e esquecível decreto AI-5, a letra do samba Heróis da Liberdade, do Império Serrano, sofreu alterações para ser liberada pela censura. Mesmo com enredos corajosos, como o do Império, agremiações como a Beija-Flor de Nilópolis se prestavam ao trabalho de promover o regime ditatorial dos generais autoritários. Foi o caso do Carnaval de 1974, quando a Escola da Baixada Fluminense exaltou programas governamentais dos militares com enredo Grande Decênio. Era sambódromo e abertura política no país. Caprichoso de Pilares, 1985. Bota fogo nisso. Inaugurado em 1984, na fase final da abertura política e do esfacelamento da ditadura militar, a passarela Professor Darcy Ribeiro, popularmente conhecida como Sambódromo da Marquês de Sapucaí, recebeu vários presidentes democraticamente eleitos no Brasil. Inaugurada em 1984, na fase final da abertura política e do esfacelamento da ditadura militar, a passarela Professor Darcy Ribeiro, popularmente conhecida como Sambódromo, recebeu vários presidentes democraticamente eleitos no Brasil. O carnaval entrava na fase do prestígio das escolas de sambas carioca por parte do poder público, já na fase do seu gigantismo, berço de celebridades marcadas como protagonista do maior espetáculo da Terra. No início da era do novo sambódromo, as escolas de samba já estavam libertas para fazer suas críticas sociais, principalmente São Clemente e Caprichoso de Pilares, as protagonistas da fase de ouro dos enredos satíricos políticos. Em meio à campanha das diretas já, em 1985, a Caprichosos cantou o enredo E Por Falar em Saudade, escancarando a saudade da época em que escolhia, através do voto popular, o presidente da República. Meses antes, Tancredo Neves havia sido eleito, ainda de forma indireta. Teve escândalo, Madonna e casamento. Presidentes na Avenida. Beija-Flor 2003, Eu Quero Liberdade, Dignidade e União. Então, presidente, em 1994, Itamar Franco foi o primeiro chefe de Estado do Brasil a assistir os desfiles no Sambódromo na Marquês de Sapucaí. O fato marcou negativamente o final do mandato do político que assumiu o poder após o afastamento de Fernando Collor por corrupção. Muito aplaudida no desfile de 94, a modelo e atriz Lilian Ramos foi convidada para estar no camarote presidencial. Alegando desconforto ao destaque, se livrou da parte de baixo da fantasia e foi contar o presidente. A polêmica começou após a modelo ser flagrada sem calcinha ao lado do chefe do Estado brasileiro. De alguma forma, sua genitália ficou exposta e o momento foi registrado por fotógrafo dos mais importantes jornais e revistas do país. Em decorrência do caso, o impeachment de Itamar chegou a ser discutido. No Carnaval 2003, a Beija-Flor de Nilópolis levou para a Avenida o enredo O Povo Conta a Sua História. Saco vazio, não para em pé. A mão que faz a guerra faz a paz. O tema exaltava as lutas do povo, entre elas a guerra contra a fome, tendo como homenageado principal o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O líder do Partido dos Trabalhadores estava em seu primeiro ano como presidente, após perder as 3 eleições anteriores. O desfile apresentou uma escultura do chefe de Estado, medindo 9,5 metros de altura. A alegoria desfilou no último carro intitulado O Banquete de um Brasil Sonhado, uma homenagem ao programa de combate à miséria, o Fome Zero. Apesar da grande cobertura da mídia, o presidente não assistiu ao desfile no Sambódromo. Passado 15 anos depois do episódio de Itamar Franco com a modelo Lia Ramos, um presidente da República voltaria a Sapucaí. Em seu segundo mandato seguido, em 2009, Lula assistiu ao lado da primeira-dama, Dona Marisa Letícia, em memória, os desfiles da Avenida. Na ocasião, o político foi padrinho de casamento realizado na Avenida, do intérprete Neguinho da Beija-Flor com André. Durante o desfile da Azul e Branco da Baixada, o cantor chegou a dizer o nome do presidente várias vezes durante a execução do samba. Com o objetivo de ganhar popularidade durante a pré-candidatura nas eleições de 2010, Dilma Rousseff foi ao Sambódromo, no Rio, assistir o desfile daquele ano, ainda na condição de pré-candidata e ministra-chefe da Casa Civil. No camarote, a futura sucessora de Lula e primeira mulher mandante do Poder Executivo no Brasil, dividiu as atenções com a cantora Madonna, convidada internacional do então governador do Rio, Sérgio Cabral. Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil no período de 1995 até 2003, assistiu a desfiles no Sambódromo da Sapucaí em 2013, mesmo sem estar à frente da nação. Na ocasião, disse em entrevista à TV, responsável pela transmissão da folia, que adorava samba e que era mangueirense. Eu adoro isso, ver essa gente formidável, comentou. Desde então, não houve mais presença de presidente do Brasil na Avenida. A volta dos carnavais como crítica política. São Clemente, 1995. Na crítica, eu fiz o meu caminho. Na era do Sambódromo, também houve espaço para críticas explícitas a quem já passou pelo Palácio do Planalto. Em 2016, a Mocidade Independente de Padre Miguel fez um desfile com diversas referências à corrupção no país. A comissão de frente era composta com personagens sem rostos que eram presos em pleno desfile. Em destaque, e vestida de vermelho, uma das figuras fazia clara referência à então presidente Dilma Rousseff e passava por processo de impeachment, concretizados meses depois, acarretando um afastamento injusto da presidente. Com a conclusão do impeachment de Dilma em 2016, Michel Temer assumiu a presidência do país, governando até o final de 2018. Em seu último ano de mandato, a Beija-Flor conquistou o título do grupo especial, chocando o público com "Um monstro é aquele que não sabe amar os filhos abandonados da pátria que o espalhou". Um desfile de tom político que vomitou críticas à corrupção no Brasil através de fantasias que retratavam impostos altos, corrupção nas instituições públicas, políticos representados como ratos e a violência como representações de sepultamentos e mães chorando por seus filhos mortos. No final do desfile, um mar de pessoas invadiu o final do desfile para cantar o samba, mesmo após o horário do término do desfile. No mesmo ano, a vice-campeã do Carnaval, Paraíso do Tuiuti, também optou por criticar o modelo político-social brasileiro ao recontar a história da escravidão no país. A agremiação entrou para os noticiários nacionais e internacionais ao retratar manifestantes de verde e amarelo vestidos de pato manipulados por um presidente vampiro neoliberal, claramente inspirado no presidente Michel Temer, que havia destinado 8 milhões para a realização das escolas de samba do quê? Assessores da Presidência da República pediram, sem sucesso, aliás, a que impedisse a entrada do personagem.
A polêmica foi tamanha que o professor Léo Moraes, que interpretou o personagem, não usou a faixa presidencial no desfile das campeãs por receio de represálias. Eleito presidente da República no ano de 2019, com mandato até o final de 2022, Jair Bolsonaro fez retornar o hábito das manifestações explícitas através das letras dos sambas enredo das escolas de samba do Rio. Sob o enredo A Verdade Vos Fará Livre, no Carnaval de 2020, a Estação Primeira de Mangueira versou e cantou: Favela, pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão. Uma crítica à política de armamento da população tão defendida no governo Bolsonaro. No mesmo carnaval, a Portela cantou: Nossa aldeia é sem partido ou facção, não tem bispo, nem se curva a capitão. Mais uma manifestação contrária às políticas do presidente, que se despediu do cargo logo em seguida. Ainda em 2020, a São Clemente, do Grupo Especial, e a Acadêmicos do Vigário Geral, na Série Ouro, levaram para a avenida enredos com o mesmo nome, o Conto do Vigário. Ambas mostraram, de várias formas, a origem dos primeiros golpes e trambiques no Brasil. Não faltou espaço para duras críticas ao presidente Jair Messias Bolsonaro. A primeira convidou o ator Marcelo Adnet para, de forma irreverente, desfilar de forma irreverente, representando o então presidente da República. Já Acadêmico do Vigário Geral destacou a figura presidencial no tripé intitulado Carnaval também é protesto. A alegoria trazia a figura de um palhaço que representava gesto de arma em suas mãos. Outra clara alusão à política de armamento pautada no governo do presidente Bolsonaro. Uma nova fase? São Clemente em 1990, mas o show tem que continuar. Devido à pandemia no governo de Jair Bolsonaro, o desfile das escolas de samba do Rio ocorreu apenas nos anos de 2019 e 2020, diferente da participação de outros presidentes que o antecederam. O presidente, que se despede do Palácio do Planalto, sempre deixou clara a sua visão sobre o movimento cultural em questão. Inclusive, já associou em suas redes sociais a festa momesca com práticas sexuais e promiscuidade. Essa matéria foi escrita por Valdir Tavares Filho, do CN1 Brasil, e ele finaliza falando sobre a reeleição do presidente Lula e da possibilidade de poder ver o presidente também acompanhando o desfile das escolas de samba do Rio. Então é isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, curta, comente, compartilha. Um abraço e tchau!